Jesus que está falando. Pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha. E aí Jesus, ele completa, aumentando o buraco. No verso 22, ninguém põe vinho novo em odres. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Olha a mensagem que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Somente é posto um vinho novo num odre novo. O que significa isso, pastor? Hoje, eu e você, nós somos esses odres. Odre no Velho Testamento, quando Jesus dá, no Velho Testamento não, na Bíblia, quando Jesus dá esta referência sobre odre, odre era tipo como se fosse uma cantinja. Eu até ia separar uma imagem. É como se fosse algo que todo peregrino, toda pessoa, ela usava meio de lado, como se fosse uma bolsa, só que ela tinha um bico. Então toda vez que ele tinha sede, ele pegava essa bolsa e tomava. Esse odre, ele era feito de couro. Então era um couro específico, e toda vez que o tempo fosse passando, esse couro ele ia endurecendo até ele ficar muito rígido. Então quando você ponha um vinho dentro desse odre velho, que ele é rígido, e aí você fecha, o vinho ele tem a sua fermentação. Então quando ele fermentava aquele odre, que era um couro muito duro, ele não se expandia, e com isso ele estava enrijecido, ele se rompia, ele quebrava. Então aquele vinho novo, de uma boa qualidade, que estava passando pelo seu processo de fermentação, se rompia, e tudo aquilo que ele tinha colocado ali se perdia. Odre era esse objeto que os antigos usavam. E o Senhor trouxe esse exemplo quando ele estava se referindo a pessoas que tinham um conhecimento muito grande sobre a palavra. Se você ler o texto um pouquinho antes, ele estava falando com os fariseus. Os fariseus naquela época eram pessoas que entendiam muito da Torá, eram umas pessoas que entendiam muito das leis de Moisés, mas eram pessoas que não as praticavam. Pessoas que condenavam muito porque entendiam, mas não as praticavam. Jesus está falando para eles o seguinte: olha, meu amigo, você só vai conseguir entender o que está vindo, uma unção nova, um mover novo, se você for esse odre novo. Porque quando o odre ele é novo, ele tem elasticidade. Então derrama-se o vinho e ele consegue trazer a fermentação, e ele consegue aguentar a pressão, e consequentemente você ter a degustação desse vinho, e ele não se perde. Olha que interessante. E Jesus trouxe esse exemplo para eles. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico me perguntando: nossa Senhor, mas por que o Senhor não foi claro e disse assim: olha, você, meu irmão, meu fariseu, meu queridinho, que você conhece tanta palavra, você conhece tanta Torá, por que você não pratica? Mas Jesus sempre foi muito didático. Jesus sempre trabalhou para que nós, eu e você, não ficássemos numa região rasa, mas para que nós possamos aprofundar na sua palavra. E aí, meu irmão, eu falo para você, a primeira coisa para que a gente possa viver esse novo e ser um odre novo é a mudança de mentalidade. Coloca para mim, Maiara. É mudar a sua mente, ter uma mente renovada. E aí eu quero que você vá comigo lá em Romanos 12. Abra a sua Bíblia em Romanos 12. Meu irmão, se Jesus está falando isso para fariseus, que eram pessoas que conheciam a palavra, mas não a praticavam, por que ele está dizendo para mim e para você? Eu quero que você seja esse odre novo, mas para que isso aconteça, você precisa ter uma mente renovada. E aí lá em Romanos 12, 2 diz assim, coloca para mim. Se você abriu a Bíblia, pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia. Não vos conformeis com este
século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa. E por que eu tenho que me passar por esse processo de transformação da minha mente? A resposta está no texto. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de. Você só vai poder experimentar algo novo se você estiver com uma mente renovada em Cristo. Meu irmão, eu sei que falar para você uma mente renovada é difícil, porque é difícil quando eu e você nos deparamos com algo novo. Nós temos receio do novo, temos ou não temos? Você já foi trabalhar numa empresa nova? Aí você chega lá, você quer aprender, mas sempre tem aquele que já é o abençoado da empresa, que já sabe de tudo. Não é assim? Ah, não, ó, não faz isso. Ó, não toca aqui, porque ó, o patrão lá não gosta. É assim ou não é? Todas as vezes que você vai, eu preciso lhe aprender uma nova profissão. Mas eu tenho uns macetes aqui, porque é uma mente velha. Aí você vai com a sua mente fresquinha, novinha, querendo aprender, desejando conhecer. Aí você pega uma pessoa que tem o jeitinho brasileiro. Quem conhece uma pessoa que sempre dá um jeitinho brasileiro para tudo? Mas não precisa olhar agora não olha, você só pensa. Sabe, aquela pessoa, não, mas o certo é fazer assim, não, mas vamos fazer desse jeito. A pessoa não quer renovar a mente, a pessoa não quer aprender, a pessoa não quer entender que existe algo novo. Porque o novo, meu irmão, ele dá um frio na barriga, e a pessoa ela tem medo de ter essa mente renovada. Por quê? Presta atenção olhando para mim. Quando você é ferido, machucado, quando você é ofendido, você está no trânsito, você vai, a pessoa te fecha e ela te xinga. Tem irmão que na hora fala. Aí você fala, mas por que eu tenho que liberar perdão? Porque você tem uma mente renovada, meu irmão. Você não é igual a ele. Ah, pastor, é tão difícil. Por isso que você precisa ter uma mente renovada. Amém? Ah, pastor, mas ela me traiu. Ela é a melhor amiga minha. Ela falou mal de mim. Nunca mais eu vou falar com ela. Eu odeio ela. Respira fundo. Fala, Senhor, eu que conheço a Ti, eu que conheço o Senhor, então é eu que tenho que perdoar. Mas foi ela que fez errado. Foi ela que fez errado. Mas é você que tem uma experiência com Cristo. Então quem que tem que liberar o perdão? Quem que tem que falar assim, olha, eu te perdoo? Entenda também uma coisa, diferente é você perdoar e você dar acesso. Você pode perdoar para que a pessoa siga a vida e você não fique com o seu coração preso, mas você também não precisa dar mais acesso. Amém? Agora, mas pastor, eu tô cheio, eu tenho razão, meu irmão. Nós não estamos nessa terra, meu irmão. Eu falei isso acho que alguns domingos atrás. Para ter razão, nós estamos nessa terra para ganhar corações. Quando você libera perdão, quando você libera, você fala assim, eu te perdoo, vai. Você errou comigo. Ou o contrário. Às vezes você que errou com a pessoa. Às vezes você que ofendeu. Às vezes você, num momento de infelicidade, revolta, raiva, você deixou isso te dominar. Mas aí depois veio a consciência do Espírito Santo. Essa semana, vou até contar aqui, perante a igreja, essa semana eu pequei. Oh meu Deus do céu, agora eu não venho mais nessa igreja. Mas no dia que você falar que eu não pequei, aí você não venha, porque já estou orgulhoso. E o orgulho não é do Senhor, amém? Eu pequei, porque o rapaz, nós tínhamos que fazer uma estrutura aqui. Aí o rapaz, pastor, não vou conseguir. Amém? Aconteceu alguma coisa? Gente, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa brava.
Depende, tô brincando. Eu não sou uma pessoa super... legal. Perguntei, mas o que aconteceu? Aí acho que a ligação não saiu, eu falei assim, não, eu não entendi, por que você não vai vir? Pastor, eu sou obrigado a ir? Meu irmão, você não é obrigado a vir aqui fazer o serviço que eu te paguei para você fazer. Você não é obrigado, querido. Eu falei assim, meu irmão, peraí. Você não é obrigado, mas eu te paguei. Eu não falei assim com essa calma, tá, gente? Confesso. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, você não veio aqui, você não veio, eu não te liguei ontem, eu não te liguei domingo, eu não te liguei segunda. Você falou pra mim que ia vir na quarta, agora você tá chegando quarta-feira, 4 da tarde. Eu também não te liguei, porque eu sabia que você não ia vir. E aí você tá falando que você não é obrigado. Você não é obrigado, então não precisa vir mais. Ô pastor, desculpa, eu não entendi o que o senhor estava falando. Eu falei, então tá bom. Aí fiquei, depois até falei pra minha esposa, nossa tio, eu fiquei chateado. Porque às vezes dá. E aí você, que é guiado pelo Espírito Santo, você vai, poxa, eu agi errado. Alguns irmãos falam, não, pastor, o senhor está certo, vamos pegar ele na paulada, ele está errado. Eu falei, calma aí, meu irmão, hein, Lucas, calma. Por quê? Ele está errado, ok, mas eu conheço a Cristo, ele não conhece. Pastor, então eu vou aceitar tudo? Não, você não é crente, você é crente, não é bobo, amém? Mas na medida que você se excede, todo excesso não vem do Senhor. O Senhor é equilíbrio. Nós temos que ter uma vida equilibrada, amém? O desequilíbrio não é de Deus, não provém dele. Aí nós temos que buscar ter uma mente, numa mente natural. Não, eu tenho razão, ele tem que fazer, eu paguei e não foi caro. Paguei não, né, gente? Nós estamos pagando ainda, né? Vamos pagar. Em nome de Jesus vai dar certo. Numa mente que não está renovada em Cristo, a natureza humana vai falar, não, ele está errado, se vira, ele tem que vir, vai fazer. Eu não quero nem saber. Eu não quero saber se ele tem família. Eu não quero saber se ele comeu. Eu quero resolvido. Mas numa mente renovada em Cristo, meu irmão, tá ok. Tanto que não está pronto até agora. Mas eu creio que eu não posso errar comigo, como você não pode errar com você, amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você não pode errar com você mesmo. Essa é a principal parte, amém? Para mim viver algo novo, eu preciso ter uma mente renovada em Cristo. Por quê? Porque a minha natureza não vai permitir eu acessar aquilo que o Senhor tem para mim. Porque aquilo que o Senhor tem para mim foge da minha naturalidade. Aquilo que o Senhor tem para mim foge da minha naturalidade. Amém? O segundo ponto que o Senhor me dá nessa mensagem, que nós, coloca para mim, não podemos ter medo de viver o novo. Diga, eu não posso ter medo de viver o novo. Aí você vai abrir a Bíblia lá em Josué 1:6. Calma aí, gente, que aí tá pegando. Só faltam mais 10 versículos. Nós vamos dar certo, amém? Brincando, meio-dia, tá calor, né, gente? Próximo passo, em nome de Jesus, dona Cláudia, é um ar-condicionado. Diga amém, gente. Receba. Nós não podemos ter medo de viver algo novo. Aí nós vamos na história de Josué. Josué, você sabe quem foi, você já conhece essa história. E aí, até o próprio Deus vem e dá esse chacoalhão nele. Olha Josué, olha o que Deus fala para Josué: seja corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra, porque prometi aos antepassados dele. Amém? Deus está dando um chacoalhão em Josué, por quê? Porque se você voltar uns versículos, eu faço essa liçãozinha de casa, meus irmãos. Leia os versículos anteriores. Eu estou pegando aqui trechos, porque nós temos pouco tempo, e nós temos uma apresentação de uma criança ainda para fazer. Mas eu quero que você leia
esses outros trechos na sua casa. E aí Josué, ele é pego pelo Senhor, porque ele está ali. Ele perdeu Moisés, meus irmãos. Josué era tipo o braço direito de de Moisés. Moisés, pensa, você seguiu a vida inteira um homem que chegou diante do mar, o mar se abriu. Chegou diante das pedras do poço, das águas amargas de Mara, as águas ficaram doces. Chegou na pedra e falou com a pedra, pedra, saiu água. Depois não falou com a pedra, bateu na pedra, saiu água também. E foi para lá e pediu frango não, né? Maná, né? Frango também ele pediu, né? Pediu maná, né? O povo, preciso comer. Aí Deus manda maná, ele mandou maná. Aí depois o povo ficou cheio do maná, que era um pãozinho muito gostoso, sem fermento. Eu quero uma carne. Aí Deus mandou as codornizes, um franguinho, amém, gente? Ou seja, eles tinham quase um Mac Chicken para comer todo dia, eles não queriam. Esse povo não sabe o que é bom, não é? Mas tá bom. Aí não ficaram satisfeitos, eles estão vendo tudo que Moisés fez. Aí chega um determinado momento, Moisés morre. E aí ele se vê sozinho, diante de quase 3 milhões de pessoas. E ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você acha que Deus está falando para ele ser forte e corajoso? Não, porque a cabeça de Josué estava ainda apegada em Moisés. Tanto que Deus fala para ele nem usar o cajado de Moisés. É ele e Deus, ele não precisa mais de objeto. O objeto foi um meio que Deus deu para que Moisés pudesse mostrar a sua autoridade. Mas o cajado, ele não acompanhou Josué, acompanhou? Não, a presença do Senhor acompanhou, mas o cajado não. Sabe, meus irmãos, às vezes você viveu uma experiência com o Senhor muito profunda. Deus falou com você poderosamente. Às vezes, meu irmão, você está sabendo mais dessa mensagem do que eu. Que você é um letrado, você é um teólogo. Glória a Deus, meu irmão, tem que saber mesmo. Só que você não pode ficar apegado ao cajado de Moisés. Se você ficar apegado ao cajado de Moisés, como você vai viver uma nova experiência com ele? Por isso que o Senhor trouxe ao coração de Josué: seja forte, eu vou ser contigo. Você vai entrar nessa terra, só que você precisa me ouvir. Esquece. Se você voltar uns versículos, ele fala: Moisés está morto, Moisés morreu, acabou. Esquece Moisés, agora é com você, agora é contigo. Só que nesse agora existe um medo, existe uma insegurança, existe uma incerteza. Mas eu estava comentando com a minha esposa ontem à noite sobre essa mensagem que o Senhor tinha falado no meu coração. Aí ela falou assim: falei, amor, dá medo viver o novo. Você acha que não deu medo no meu coração quando nós tínhamos que assinar esse contrato de 15 mil reais de aluguel? Nós estávamos saindo de um lugar, na nossa casa, que não era nada. Depois fomos para uma sala que era R$1.000, nós mesmos pagávamos. E depois a gente foi para um salão que era 5 mil reais. Nesse salão de 5 mil reais já deu medo, deu um friozinho na barriga. E aí a gente saiu de 5 mil para 15. Para assinar isso aqui, meu irmão, foi tanta oração. Os irmãos falavam: pastor, calma, vai dar tudo certo. Eu falei: meu Deus do céu. E aí, a gente falava assim, a gente orava: se não for para dar certo, se não for da vontade de Deus, a gente vai falar que a gente quer diminuir o aluguel. Se eles não aceitar, a gente não quer, não vai ser, pronto, vamos ficar aqui. Aí a menina ligava: pastor, deu certo, eles aceitaram. Falei: meu Deus do céu. Aí, não, vamos pedir um mês de aluguel de graça. Se eles não aceitar, porque vai reformar muito lá, e se eles não aceitar, não é para ser, a gente não sai de lá. Aí a menina: pastor, deu certo, eles aceitaram. Falei: Senhor, é isso mesmo? Aí depois ainda falou: Senhor, é isso mesmo? Porque dá medo, você viver algo novo, é como se você pisar no escuro. Eu não sei o que está lá. Mas quando você segue a voz do Espírito Santo, você vai. E a luz vai acendendo no meio do caminho. A sua mente vai sendo renovada. E aí o Senhor vai te encorajando de força para você acessar isso. Entende, meu irmão? Às vezes você olha para o cenário da sua vida e você fala assim: meu Deus, o que vai ser do meu 2026?
Eu não sei o que vai ser. Eu não tenho, pastor, eu não fiz nenhuma projeção, eu não fiz nenhuma meta. Coloca na mão do Senhor. Mas, Senhor, eu quero viver uma experiência nova contigo. Eu quero que o Senhor guie meu 2026, porque até agora fui eu que guiei. E aí você vai ver como vai dar um friozinho na sua barriga. Mas confia no Senhor. Senhor, coloco nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me ajude. Montar negócio. Não sei se você já montou algum negócio na sua vida do zero. É difícil, não é fácil, é incerteza, é insegurança. Mas quando você coloca o Senhor na frente, Ele te sustenta, Ele te fortalece. E por último, que é o mais difícil, para você viver o novo, você tem que deixar o velho. Repita: para eu viver o novo, eu preciso deixar o velho. E eu falo, não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Você já olhou seu guarda-roupa? Você usa tudo aquilo de roupa que está lá? Não precisa olhar para o seu marido e falar, eu falei para você. Ou às vezes você olha para sua esposa, eu falei, agora pastor, continua, fala mais pastor, deixa Deus falar. Você usa tudo aquele sapato que tem lá? Pense. Como é difícil você abandonar. Ah, pastor, eu só deixo porque eu sou desses. Eu uso até o último. O couro tem que estar solto para me jogar fora. Será mesmo? Não está lá porque vai que um dia eu preciso, né? Vai que um dia, meus irmãos, é difícil você abandonar o velho, porque o velho, meu irmão, ele impregna. Ele te pega. E aí agora eu vou mais um pouquinho profundo. Eu posso? Posso ou não posso? Segura na cadeira então. Às vezes, meu irmão, aconteceu uma coisa com você lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Lá na sua infância. Às vezes lá na sua infância você foi abusado. Às vezes lá na sua infância você teve um abandono paterno. Às vezes, mulher, lá na sua infância você foi traída. Seus pais se separaram, teve uma traição, você viu tudo. Às vezes você foi crescendo e quando você teve lá sua adolescência, você foi obrigado a trabalhar. Você foi obrigado a pegar o salário do seu salário e dar em casa. Às vezes, quando você chegou na sua juventude, você foi um jovem que não teve nenhum acolhimento para ensinar o que era sexo, de que forma fazer, quando fazer. Às vezes você entrou num relacionamento porque a sua namorada engravidou. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então você se tornou pai sem saber, sem ter experiência. Às vezes aconteceu uma tragédia na sua vida. Às vezes você perdeu alguém e aí você ficou preso naquela perca. Às vezes você foi tão torturado religiosamente por uma instituição que você ficou com receio de viver em qualquer outra igreja, porque você pensou, porque naquela igreja pegaram a minha pureza, pegaram a minha vontade, o meu desejo de servir e me acorrentaram, me prenderam, me escravizaram. Às vezes você foi ferido na questão da oferta, porque você não acredita mais, porque aonde você estava o pastor roubava, aonde você estava fazia mau uso do dinheiro da igreja, e você parou lá, você ficou preso lá, você está lá, mas ninguém sabe, ninguém te conhece, mas eu estou falando para você, como o Espírito Santo fala, se você nesta manhã largar o seu passado, porque olha o que Filipenses diz, coloca para mim Filipenses 3,16 e eu termino aqui. (3:13), 3:13, volta. É claro, meus irmãos, isso é o apóstolo Paulo falando, que eu não penso que já consegui, porém, uma coisa eu faço. Olha o que Paulo fala, porém, uma coisa eu faço. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá para mim e para você.
esqueço aquilo que ficou e avanço para o que está na minha frente. Você tem um casamento novo, minha irmã. Não fique passado naquele que te traiu. Você tem uma paternidade nova. Não fique passado na orfandade. Não fique preso lá. Você, meu irmão, tem uma vida nova em Cristo Jesus. Não fique preso na religiosidade. Viva o novo de Cristo, mas esqueça aquilo que fizeram com você. Como que eu esqueço, pastor? Você renovando a sua mente em Cristo, nascendo de novo, se entregando e se rendendo a Ele, porque na sua natureza você vai buscar justiça, na sua natureza você vai buscar o culpado, porque você sofre hoje, o culpado porque você não consegue se relacionar, o culpado, sabe por quê? Que às vezes você não consegue nem abraçar, porque você foi uma pessoa que nunca foi abraçada, nunca foi tocada, ou tocada indevidamente. Mas o Senhor tem cura nesta manhã, o Senhor tem restauração nesta manhã, o Senhor tem um novo para você nesta manhã, meu irmão. Por isso, peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser um odre novo. Diga, meu irmão, eu quero ser um odre novo, para que o vinho novo da presença do Espírito Santo seja derramado no nosso coração. Amém.